sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Nesse gráfico nós vemos graça, chamado e poder. Significa, irmão, que você e eu estarmos aqui é por pura graça de Deus. Não é porque somos melhores do que alguém, não é porque somos especiais, é por pura graça. Não deixe nunca o diabo te convencer ou de que você é especial, ou de que você não tem condições. Porque graça é um elemento que só existe no cristianismo, porque, afinal de contas, graça é uma característica divina e que Jesus manifestou com a sua própria vida nessa terra. A graça de Jesus é algo incomparável. O que é isso? O fato dele ter feito o que poderia ser feito de mais intenso, de mais caro por alguém nessa terra, de graça. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, de graça. E ele assim implantou no seu reino o elemento que não existe em nenhuma outra religião, em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra sociedade, que se chama graça. Quando você estiver angustiado, quando você estiver preocupado, quando você estiver se sentindo lá para baixo, quando você estiver, o inimigo estiver te acusando de alguma coisa, você sorria, pode soltar uma gargalhada e dizer: eu creio na graça de Deus, que do jeito que eu sou, como eu sou, pecador, miserável, lá na lama do pecado, ele veio e morreu no meu lugar. Então, Satanás, sai fora, porque eu creio na graça de Deus. Creia na graça de Deus. E nós somos chamados para servir no seu reino por causa da sua graça. É por graça e é de graça. Também é o chamado. Qual o chamado? Ah, eu tive um chamado do Senhor. Ah, eu tenho um chamado do Senhor. Qual é esse chamado? Nós lemos tanto nesses módulos todos. E foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Deus quer que você vá lá num país vizinho aqui, ou num país bem distante, e faça discípulos? Quer ou não? Quer ou não? Sim. Você precisa ficar assim muito preocupado, ou temeroso, ou ficar buscando que um anjo venha responder para você tomar essa atitude? Não. Toda iniciativa sua para ir a uma nação e fazer discípulo, será respaldada pelo Senhor. Não tenha dúvida. Isso faz parte da vida de fé de alguém. Senhor, eu estou aqui, a Renata, que viaja tanto, eu estou aqui nesse país, eu quero fazer discípulos, eu quero falar do teu evangelho para alguém. Filipe fez discípulo lá na Etiópia, ele nem foi à Etiópia. Passou na estrada, ele pregou o evangelho em alguns minutos, batizou aquele sujeito, não tomou mais conhecimento dele, e o evangelho foi para a Etiópia. Creia nisso de todo o coração. Qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer bairro, qualquer lugar, chegue e cumpra o chamado que o Senhor tem na sua vida. Deus tem esse chamado na sua vida. Deus me chamou, Deus te chamou. Então nós começamos sabendo que é por graça. Sabemos também que é por um chamado. Você não é um intrometido. Você não é uma pessoa que está pensando demais de si mesmo. Você não é um pretensioso. Você foi chamado. Não tenha dúvida disso. E também
poder. Nós sabemos que não é na força do nosso braço, é no poder dele. Na verdade, ele é o poder, e é no poder dele que nós exercemos o ministério. Então começamos por graça, chamado e poder. É a graça do Senhor que veio sobre a sua vida, sobre a minha vida. É o chamado dele que é inequívoco. E é o poder dele que vem sobre nós pela presença do Espírito Santo. E essa graça, esse chamado e esse poder nos levam aos 5 ministérios da vida da igreja. Por graça, por chamado e por poder, o Senhor estabelece apóstolos. O Senhor estabelece profetas. O Senhor estabelece evangelistas. O Senhor estabelece pastores. E o Senhor estabelece mestres. Isso é bíblico. Em Efésios, capítulo 4, verso 11, o Senhor nos diz claramente: Ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação da vida da igreja. Nós não podemos confundir isso com os títulos que conhecemos. Então, nesses dias, eu estava conversando com um irmão que tem pavor de pessoas que estão usando o título apóstolo. Ele abomina, talvez mais do que o pecado. Eu não suporto esse povo, que agora eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. E como eu tenho alguma autoridade para falar, eu disse a ele: mas você se chama de pastor. Qual o seu nome? Pastor fulano de tal. Você já incorporou a você o título de pastor, tanto quanto esse irmão está incorporando a ele o título de apóstolo. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Agora, irmão, a questão não é o título, mas a função. Então eu disse a ele: irmão, deixa o irmão ser chamado de apóstolo. Deixa o irmão na simplicidade dele, na ingenuidade ou na pretensão, não importa. Deixa ele ser chamado de apóstolo. Mas, quem sabe, ele tem mesmo a função de apóstolo. E se ele tiver a função de apóstolo, irmão, isso é maravilhoso demais. Vale a pena deixar ele ter a carteirinha e até o brasão de apóstolo, mas cumprindo a função de apóstolo. Da mesma forma, função de pastor, de mestre, de evangelista, de profeta. Muitas igrejas estão entendendo isso aqui e estão indo além do necessário. Estão instituindo o título. Mas, irmão, se eles estiverem cumprindo mesmo o chamado, deixa o título. Agora, nós temos uma convicção clara do Senhor de que nós não vamos estabelecer títulos. Nós não vamos dizer, muitos me chamam de pastor, porque na cultura o pastor está no lugar de o líder. E, na verdade, na igreja local, o líder não é o pastor. Na verdade, os pastores da vida da igreja local são aqueles que cuidam de vidas. Só há uma mistura da terminologia. O que o Senhor quer é que exista na vida da igreja pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres que têm essa função. E a igreja é edificada através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vamos ver a função de cada um desses irmãos. E você vai se encaixar em uma delas. Amém, irmãos? E nós vamos entender que todas as áreas e ações ministeriais estão sincronizadas nesses 5 ministérios da vida da igreja. Os presbíteros e diáconos são colunas da vida da igreja. Não são apenas os irmãos que carregam água ou que atendem as pessoas na porta, mas são colunas da edificação da vida da igreja. Eles agem em parceria, em sincronia, em sintonia com estes 5 ministérios, executando estes 5 ministérios.
nas atividades e nas funções de presbítero, que é a função do governo da igreja local, e de diáconos, que é a função do serviço da igreja local. Depois nós passamos para alicerces de caráter e personalidade. Sabedoria, entendimento, conselho e prudência, conhecimento e temor. Esses alicerces, eles estão fundamentados no texto bíblico que está em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. 6 dons de santificação pessoal. Sabedoria, entendimento, conselho e prudência, conhecimento e temor. O que isso significa, irmão? A pastora Valnice Milhomens, ela cunhou uma expressão muito interessante. E de vez em quando ela diz: tem muito soldado raso no lugar de general. Tem muita gente boa ocupando o lugar dos excelentes. Mas fulano é bom nisso, não interessa, mas tomou o lugar de alguém que é excelente. E todos nós, com um pouquinho de caráter, de dons, de graça, nos empenhamos em alguma coisa, mesmo que não seja o que é para a gente fazer. Ludmar, eu chamo a Ludmar e dou a ela uma missão. Ela falou assim: pastor, mas como fui eu que dei a missão? Ela falou assim: eu vou arrumar um jeito aqui. Ela pode até fazer e se sair muito bem, mas é possível que seja uma área que ela só fez porque eu pedi. E que outro fala assim: eu fazer isso? Yes! Porque é a área do outro. Agora você vai na Ludmar e fala assim: faça o cenário do teatro. Você pede o Beto fala assim: eu vou tentar, porque o pastor mandou, e não sei o quê, mas a Ludmar vai dizer: yes! Tem alguém específico para cada área. E eu e você não podemos achar que vamos exercer o ministério só por causa do carisma ou do ardor do nosso coração. Nós precisamos ter as pessoas certas, da forma certa, no tempo certo, no lugar certo. E Deus faz isso. Não tenha dúvida nenhuma de que eu sou a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, na vida da igreja. E não fui eu que fiz isso, foi Deus quem fez. Pode ter certeza que eu olho para cada irmão e vejo cada irmão frutificando. É a pessoa certa, na hora certa, numa determinada área. Não tenha dúvida, irmão. Nós estamos vendo isso. E nós vemos também, não é a pessoa certa, não é a hora certa, não está no lugar certo. E não é porque a pessoa pisou na bola, não. É porque não é a pessoa certa para aquilo. Deus tem algo específico para você. E dentro desses quesitos, dentro destas características que cada um terá para a função ministerial, nós começamos com esses alicerces de caráter e personalidade. Sabedoria, entendimento, conselho e prudência, conhecimento, temor. Agora, por que é que vem isso? De repente você poderia dizer: a pessoa sábia? Não, eu sou uma pessoa humilde, eu não me acho sábio. Conhecimento, entendimento, conselho. Olha, eu sou uma pessoa humilde, eu sei do meu lugar, eu sei que eu não, nada disso, Deus me livre disso. Não, irmão, a palavra, o texto que lemos, falou assim: o Espírito Santo repousará sobre ele, e virá sobre ele espírito de sabedoria.
Então você pode pedir ao Senhor: Senhor, eu quero servir-te no ministério, numa área específica, mas com o teu espírito de sabedoria. Eu não quero ser uma pessoa que toda hora troca as mãos pelos pés, faz um monte de besteira, tem que sair apagando incêndio, tem que falar, ah, meu Deus. Eu quero ser uma pessoa sábia. E é assim que o Senhor está te edificando. Uma pessoa sábia, aonde for agir, agirá com entendimento, conselho, prudência, conhecimento, temor. Que é muito diferente do que às vezes a gente encontra por aí, de pessoas com carisma. Querem um microfone, querem pregar, querem fazer a obra, mas não têm esses alicerces da palavra do Senhor. Parece uma contradição nós dizermos que Deus usa todos aqueles que estão disponíveis, você não precisa saber, você não precisa ter, você não precisa ser capaz, com o entendimento desses alicerces. Mas deixa de ser uma contradição se nós focarmos que esses alicerces não são capacitações pessoais, não são características que dão mérito a mim, são manifestações do Espírito Santo. Então, irmão, pode ter certeza que nesse ano Deus te fará crescer mais ainda. Porque se você chegou aqui é porque você está perseverando na presença do Senhor. É que o Senhor está alargando o território que Ele governa na sua vida. Não tenha dúvida. Senão você não estaria até aqui. Quantas coisas... Ah, eu vou fazer outra coisa, eu já tenho projetos humanamente mais interessantes. Mas se você está firme nesse terceiro ano de estudo contínuo, é porque o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não tenho outras pessoas para olhar como eu olho para vocês, de gente que está perseverando e de gente que o Senhor vai levantar poderosamente para frutificar no reino. Então, creia de todo o seu coração que o Senhor está gerando na sua vida espírito de sabedoria. Entendimento, conselho, prudência, conhecimento e temor. São alicerces de caráter e de personalidade. Dizem respeito à nossa vida de santificação. E Deus te levará nesse ano a um nível mais alto ainda de experiências nessas áreas. Em nome de Jesus. Continuando, nós vemos a capacitação sobrenatural e divina. Não apenas sobrenatural, mas sobrenatural divina. Revelações no espírito e na mente. Alguém, para cumprir o ministério do corpo de Cristo, precisa entender que é por graça, por chamado e por poder. Dentro destes 5 ministérios, que envolvem as 2 colunas da vida diária da igreja, presbíteros e diáconos, que precisa estar baseado nesses alicerces de sabedoria, entendimento, conselho, prudência, conhecimento e temor, e que depende exclusivamente da capacitação sobrenatural e divina, que em um dos aspectos é a revelação no espírito e na mente. E aí nós vamos ver 9 dons do Espírito. Não são apenas 9 os dons que o Espírito tem, mas a Bíblia destaca 9 dons de uma forma muito especial. E os 3 primeiros dons destacados pela palavra, que nós vamos estudá-los aqui, dizem respeito a revelações no Espírito e na mente. Significa que uma igreja que cresce, uma igreja que prospera, é uma igreja que tem líderes, discípulos, que fazem discípulos, que entendem a graça, o chamado e o poder, que entendem os 5 ministérios, que estão alicerçados nesses fundamentos inegociáveis e que têm experiências sobrenaturais com Deus. E entre essas experiências estão revelações no espírito e na mente. Embora possa ser uma área, para muitos, perigosa, temerária, e esse negócio de revelação, é mais fácil nós trabalharmos com o que é concreto, eu digo isso, você aqui, tudo mapeadinho, tudo pontuadinho, do que esse negócio de Deus me falou, eu tenho uma revelação, e realmente tem muita gente que descamba, porque não tem os alicerces
Você quer ter noção de uma palavra profética? Ah, Deus me revelou. Olha os alicerces da vida daquela pessoa. Tem um alicerce de sabedoria, de prudência, de temor, de conhecimento? Tem. Então eu vou dar uma atenção especial a isso aí que está sendo dito. Mas tenha certeza, na vida da igreja, nós vamos crescer em experiências de revelações sobrenaturais. São os 3 primeiros dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Nós vamos estudar isso. O que é isso? Você vai crescer nesse ano em experiências tendo palavra de sabedoria de Deus, palavra de revelação, discernimento de espíritos. Se nós vamos fazer a obra do Senhor, meu irmão, se tem algo que é necessário, é discernir que espírito está atuando. Com que espírito tal pessoa chegou. Discernir isso é uma bênção, irmão, porque grande parte das derrotas ministeriais é porque as pessoas não discernem o espírito. E não é a capacidade pessoal, eu já sei discernir espírito. Não, é uma manifestação de um dom espiritual. Segundo, além das revelações no espírito e na mente, eu e você precisamos de poder para as ações práticas. Não adianta nada eu ter uma visão maravilhosa e não ter poder para executá-la. Um líder de Deus, alguém no ministério, receberá revelações no Espírito, mas receberá poder para as ações práticas. E são esses 3 próximos dons. Dons de cura, operações de milagre e fé. E sem o conhecimento, parece que os 3 dons são a mesma coisa, mas não são. São 3 dons espirituais distintos e que você crescerá neles, em nome do Senhor Jesus. E por último, palavras e proclamação. São os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Para então chegarmos na atuação, nas áreas e nas ações ministeriais na igreja local. Veja comigo lá, na coluna de apóstolos, nós temos presidência, fundamentos, liderança de células. O que liderança de células tem a ver com apóstolos? Nós vamos estudar e você vai entender claramente o que é a função de um apóstolo. O que um apóstolo faz? Ele sai como o apóstolo Paulo e por onde passa, ele estabelece os fundamentos do reino de Deus. Então, irmão, você pode ter certeza que mesmo você estando numa família que ninguém quer saber do reino de Deus, que as pessoas te criticam, na hora que você entra naquela casa, você pode estar exercendo uma função apostólica. Eu estou entrando nessa casa e tomando posse dessa família, Senhor Jesus. E de repente alguém fala alguma coisa e você fala meia frase. Não, mas a palavra de Deus diz que no reino de Cristo é assim. Você está implantando alicerces do reino de Cristo. É mesmo, você lembra aquele dia que você falou que, né? Você falou que você aprendeu lá na sua igreja, que no reino de Deus é assim, né? Aí, tá vendo? Ah, o que eu falei lá atrás, agora está sendo tomado como um referencial. Sabe o que é isso? Função apostólica, de estabelecer em um determinado lugar a palavra do reino de Deus. Nós não estamos dizendo que você tem o título de apóstolo, que você foi elevado à categoria de apóstolo. Não, isso é antibíblico. Nós estamos dizendo que você está numa função, como Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho, e ele reunia os crentes e dizia: vocês agora vão caminhar, vocês são igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar num lugar e vai estabelecer os princípios do reino de Deus. Nunca pense que você chega num lugar e não foi ouvido, não foi respeitado, não te deram atenção. Sempre tenha isso. Eu estou aqui, eu estou plantando o reino de Cristo. Por isso, líderes de células estão aí. Porque o que as células estão fazendo espalhadas pela cidade? Estão implantando o reino de Cristo. De uma forma mais ampla, você encontrará homens como nós temos sobre nós o Asaf. Irmão,
Um dia o Asaf veio ser meu pastor. Nunca houve uma conversa, uma reunião, uma sugestão de o Asaf atuar na vida da igreja. O Asaf, humanamente falando, grosseiramente falando, ele não é nada na igreja. Ele não é um pastor da igreja, ele não é um missionário da igreja, ele não é um funcionário da igreja, ele é o meu pastor. Agora, o que foi que aconteceu nesses anos da vida dele, com a vida dele e a igreja? Não houve uma frutificação natural, um amor genuíno, não há uma ligação natural. E todas as vezes que ele vem, ele traz uma unção, não apenas uma palavra, mas uma unção de edificação da igreja. Como meu pastor, como pastor da Daniela, nós vamos a ele o tempo todo. Essa semana a Dani ligou, o que foi? Não, estou querendo compartilhar isso. Aí nós fomos conversar com ele por telefone, isso. Por quê? Porque ele se tornou, como pastor nosso, um apóstolo sobre a vida da igreja, que estabelece os fundamentos do reino de Cristo. Compreendido isso, irmão? Então, alguns aqui vão crescer na presidência, na liderança, no governo de áreas específicas, no estabelecimento dos fundamentos. Irmão, alguns aqui virão ministrar ou ministrarão as vidas, como hoje eu ou o Asaf ministramos. Estarão trazendo ensino, mensagens à vida da igreja, ou aqui no projeto, nesse lugar, ou em outros lugares. Deus levará alguns aqui para estabelecerem os fundamentos do reino de Deus em algum outro lugar. É isso mesmo, irmão. Não, eu quero outra coisa para a minha vida. Não, Deus já estabeleceu algumas coisas. Beto, quantas vezes você vai poder ir lá em Guarani e falar assim: Senhor, eu estou aqui em teu nome, usa-me. E Deus vai te usar para estabelecer os princípios do reino de Deus lá naquela cidade. Glória a Deus. Sim. Isso tem a ver com cargo, com título, com uma escalada hierárquica? Não. Isso tem a ver com a obra natural do reino de Deus. E nós vamos acrescentando, porque eu disse que nós estamos construindo algumas coisas. Deus vai nos dar mais alguma área aqui, quem sabe tem algo específico que Deus vai dar a alguém aqui e que nós vamos poder compor aqui. Olha, dentro dessa ação apostólica da obra da igreja, o Senhor vai trazer algo novo através de algum de vocês. Profetas, conselho, palavra, encorajamento, exortação, empreendimentos, fé e provisão, contribuição. Mas o que contribuição tem a ver com profetas? Por que fé e provisão tem a ver com profetas? Porque todo aquele que investe um recurso em algo do reino de Deus está proclamando sobre aquilo, vai prosperar. A ação profética na vida da igreja, ela é mais intensa do que alguns pensam. Porque alguns pensam que é um profeta. Então, eis meu servo, eis que eu... Não, o profeta não é uma pessoa que tem assim uma proeminência profética. Esse profeta foi do Velho Testamento. No Velho Testamento tinha um homem... lá no alto da montanha tem um profeta. E era profeta mesmo. Na hora em que precisava, o Espírito Santo vinha, manifestava a palavra profética e ia embora. Mas hoje, o Espírito Santo mora dentro de você. Mora dentro de mim. E em todo tempo, a minha boca, a sua boca pode ser uma palavra profética, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Não, meu irmão, não será assim. O Senhor trará vitória. Você está agindo com uma palavra profética. E dentro desta área dos 5 ministérios da igreja, conselho.
Não apenas assim, eu estou te falando, ó, eu te dei um conselho, eu te falei. Não é esse tipo de conselho que é mais uma... É um conselho que vem como uma palavra profética. Faça isso, irmão. E era Deus falando. Meu Deus, eu tinha uma coisa e a Isabel, fui lá na casa da Isabel falou assim, não vá por esse caminho, vai por aquele outro. E aquilo veio sobre mim como um conselho de palavra profética. Que tem uma ação espiritual que norteia, que muda, que dá sustento, que traz fé. Deus vai te levantar assim, irmão. Para você ter sempre uma palavra de conselho que é uma ação profética da vida da igreja. Encorajamento, exortação, empreendimentos. Por que eu pus empreendimentos aqui? Porque Deus vai usar, irmãos, para dizer assim, pastor, Deus está me dizendo claramente que é para nós investirmos lá naquele lugar. E não foi algo da sua alma, não foi ideia da sua mente, não foi um desejo do seu coração, foi Deus mesmo fazendo algo no crescimento, na edificação da igreja, através da sua vida. E essa palavra liberada, e alguém disse, gente, é isso mesmo. Quem sabe Deus vai trazer, Renata, lá para a região do Belvedere, uma palavra profética que será um empreendimento do reino de Deus, lá na região do Belvedere, aquela região toda lá. Deus me mostrou isso. Deus me falou, e vai, anda por aquilo, e frutifica, e fica a marca. Foi Deus mesmo. Não é uma ideia qualquer, essa noite eu sonhei com uma coisa e eu acho que é isso. Não, tem os fundamentos. Graça, chamado, poder, os ministérios da vida da igreja, a vida diária da igreja, os alicerces pessoais. Evangelistas, evangelismo urbano, missões transculturais, socorro e misericórdia. São ações e áreas ministeriais do ministério do corpo de Cristo de evangelista. E Deus vai levantar alguns aqui para um ministério muito grande de socorro, misericórdia e socorro. O que faz o ministério de misericórdia e socorro? Nós vamos estudar isso adiante. Mas nós vamos ver irmãos aqui que se tornarão líderes cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, graciosos, que onde põe a mão prospera, e que vão levantar recursos, que vão agir nessa cidade, levando misericórdia, levando socorro a muitas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Não é uma função da igreja como instituição. A igreja tinha que estar fazendo isso, a igreja tinha que estar fazendo aquilo, a igreja tem que fazer isso. Não, não. É um fruto natural dos discípulos que são membros da igreja, crescendo, florescendo no poder da palavra. Pastores. Quem são os pastores da igreja? Eu quero frisar, eu recebi esse título porque na nossa cultura, nós vemos o líder, o presbítero da igreja como pastor. Biblicamente, o presbítero é aquele que governa a igreja. Hoje nós temos 2 presbíteros na vida da igreja, eu e minha esposa. Mas o Senhor está trabalhando e vai levantar outros presbíteros na vida da igreja. Agora, segundo a nossa cultura, esse presbítero, não é cultura chamar de presbítero, leva o título de pastor. Mas o que me faz pastor não é esse título. É algo que Deus fez de milagroso, de sobrenatural, que independeu de mim, que me pôs cuidando de vidas. E cuidar de vidas é uma missão de cada um de vocês também. Diz respeito ao discipulado, aconselhamento, mentoreamento, visitação, oração, palavra. E por último, mestres, que diz respeito a ensino, ministério infantil, discipulado, cursos e seminários, pais e filhos, casais, famílias. Deus vai te usar para trazer ensino aos jovens, aos namorados, aos noivos, aos casados, a filhos, área financeira, área profissional. Deus vai levantar muitos aqui para atuarem nesse ministério.
Você crê, irmão? Você consegue enxergar agora um pouquinho a ampliação da visão do que é o curso esse ano? Você crê nisso? Você recebe? Então fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. E nós nos unimos num propósito firme, Senhor, de passarmos esse ano estudando a Tua Palavra, de tal forma que cresçamos para gerar muitos frutos, produzir muitos frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, e assim nós nos colocamos no Teu altar. Que o Teu Espírito Santo incendeie o nosso coração nesta semana, de amor pela Tua obra, de amor pela Tua igreja, de amor pelas vidas, Senhor, e de fome e sede da Tua palavra, para crescermos em cada um desses ministérios. Senhor, se há em alguém aqui, em qualquer um de nós, alguma fortaleza, algum sentimento, alguma acusação, algum pensamento, Senhor, que vai contra o propósito do Senhor, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que ninguém aqui fique privado, Senhor, de prosperar, de florescer, de crescer nesse ano na visão ministerial e na ação ministerial, por causa de algum dardo do inimigo, de alguma seta, de algum pensamento, de algum complexo, de algum argumento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor que nós declaramos, Senhor, que somos disponíveis para o Senhor agir. Não temos nada em nós, mas começamos pela graça do Senhor, porque temos um chamado do Senhor, e porque o Teu poder vive dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. No finalzinho da folha, da primeira folha, você tem um questionário para você trazer para mim a aula que vem. Qual área ministerial você sente mais inclinação e ardor? Você precisa colocar uma área, um nome. Não é responder uma frase, porque eu penso, não. É uma área. Crianças, famílias, finanças, visitação, socorro. Você, mesmo que seja uma outra área, bordado. De repente me veio bordado. Põe aí, irmão. Essa é a área que eu sinto. Eu queria ser usado pelo Senhor com bordado. Nós vamos construir isso aí. Como é que o Senhor vai usar isso que o seu coração arde dentro desse quadro aqui, desse roteiro bíblico, né, da vida ministerial dos seus discípulos? Qual a sua maior dificuldade hoje para se dedicar mais intensamente à vida diária da igreja? Em qual área da vida da igreja você tem sugestões a fazer e se empenharia por ela de todo o seu coração? É sugestões mesmo. Eu vejo que a igreja precisava ter isso, precisava fazer assim, precisava agir assim, devíamos ter feito assim, devíamos... áreas, sugestões em áreas específicas e sugestões que não é apenas porque você está enxergando isso ou aquilo, mas que você se empenharia por elas de todo o seu coração. Quais mudanças você sugere nas escolas do projeto? E aqui eu digo escola de discípulos e escola de ministérios. E até mesmo a escola infantil, né? Quais mudanças você sugere nas escolas do projeto a fim de obtermos uma resposta específica? Primeiro, mais memorização. O que você sugere de tal forma que haja mais memorização do que está sendo estudado? Segundo, o que você sugere de tal forma que haja mais vivência do que se aprende? Terceiro, o que você sugere de tal forma que haja mais frutos, que a escola redunde em mais frutos? Quarto, mais eficiência. Eu acho que seria muito mais eficiente se a escola fosse dada assim, se o professor fosse assim, se o recurso tal fosse assim, se a gente pudesse isso, se a gente pudesse aquilo, seria muito mais eficiente. Quinto, o que você sugere
para que algo seja mais fácil. Seria mais fácil para mim, e agora eu estou falando até mesmo de facilidade pessoal. Seria muito mais fácil para mim se a escola tivesse isso, fosse assim, se aquilo mudasse dessa forma. Você vai escrever tudo que você tiver no coração, de sugestão. E, por último, mais comodidade. Eu acho que seria muito mais cômodo para mim fazer escola se fosse assim, 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 assim. E na próxima semana você vai me trazer essa folha preenchida. Amém, irmãos? Amém. Se Deus permitir, domingo estaremos novamente juntos. E será um ano maravilhoso, irmão. Em nome de Jesus.